Shalom e Hag Sameach. Feliz festa, estamos ainda terminando a festa de Sukkot. Eu sou o professor Matheus Andona e estamos aqui diretamente de Belo Horizonte, da Congregação Judaico-Messiânica Har Etzion, para ministrar um estudo muito especial, baseado na última porção da Torá. Chegamos a Deuteronômio, capítulo 33, e vamos até o final do 34. Fechamos, então, mais um ciclo de leitura da Torá com a graça de Deus. E daqui a pouquinho, na festa de Simchat Torá, estaremos lendo da primeira porção. Vamos voltar os rolos e vamos ler da primeira porção, né? Deus nos agraciou com a bênção de fazer todos os estudos da Santa Torá, da lei de Deus. E hoje é o estudo da última porção. Dê uma olhada aqui na tela, a porção Vezot HaBrachá, e nós iremos estudar então os dois últimos capítulos de Deuteronômio 33 e 34, e o título desse estudo é Tome Posse da Sua Herança. Diga, tome posse da sua herança. Muito bom. Então, convido a você a abrir a sua Bíblia aí em Devarim, Deuteronômio, que é um livro muito especial, não é? É um livro onde tem a recapitulação da lei, é um livro onde Moisés reinterpreta a lei de Deus, é um livro onde ele aplana, ele explica a lei para uma geração, né, que não saiu do Egito. É um livro que Deus usa para preparar aquela geração para entrar na terra de Canaã, e esses dois últimos capítulos falam exatamente disso, da preparação para que possam entrar em Canaã. A gente sabe que o capítulo 34 relata a morte de Moisés, provavelmente ou foi Josué que escreveu, ou uma outra pessoa que escreveu sobre a morte de Moisés. Moisés não morreu de causas naturais, o Senhor o levou, viu? Até porque quando ele sobe lá no Pisgah do Monte Nebo, né? Os olhos não, as forças não esmoreceram, os olhos não embaçaram, ele estava mais jovem do que eu e você, mas o Senhor aprove levá-lo. Né? Então, ele não morreu de causa natural, não. O Senhor o levou, o Senhor o tomou. Porque já era a hora, o passaporte já tinha vencido, estava na hora de subir. Né? Mas não morreu de causa natural, não. E antes dele, então, subir ao monte, contemplar a terra de Israel e ser tomado pelo Eterno e ser sepultado pelo próprio Eterno, né? O próprio Deus o sepultou, nós temos uma bênção fantástica. E é a bênção de Moisés sobre a casa, as tribos de Israel. Meio que espelha a bênção de Jacó sobre os seus filhos, mas é diferente aqui no Deuteronômio 33. É tão profético quanto as bênçãos que Jacó dá aos seus filhos lá no finalzinho de Gênesis. Mas é um texto muito especial. E eu quero enfatizar aqui, todos os dois capítulos são tremendos. Mas eu quero ler para você aqui, Deuteronômio 33, verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia, ou senão você acompanha aqui na tela, porque eu vou ler em hebraico, porque merece a leitura no original. Vamos ver? Vamos ler aqui da direita para a esquerda? Você não está conseguindo, é porque você não fez o curso de hebraico. escoladehebraico.com, entra lá, tem que saber ler. Pessoal, faz uma diferença tremenda. Olha só. Torá tzivá lanu Moshe, Torá tzivá lanu Moshe, Morashá kehilat Yaakov. A Torá nos foi ordenada, incumbida por Moisés. Morashá, herança ela é para a congregação de Jacó. Então, esse versículo diz o quê? Que, inspirado pelo Eterno, a Torá nos foi ordenada por Moisés e ela representa a Morashá. Diga, Morashá. A herança da congregação de Jacó. Para que você compreenda a importância dessa frase, você tem que entender o que é a herança que o hebraico aqui relata. Porque a palavra usada para herança não é uma palavra comum. Ela pode ser comum na escritura, mas ela determina um tipo de herança diferente. Dê uma olhada aqui. Olha, Morashá não é apenas herança no sentido comum, que você conhece. A Torá
é a revelação da glória de Deus ao mundo. Deus escolheu se revelar ao mundo através do seu relacionamento com Israel. E esse relacionamento com Israel está registrado na Torá. Se Yeshua foi aquele que apresentou e compartilhou o Deus de Israel com o mundo, se Yeshua é aquele que compartilhou o Deus de Israel com o mundo, Moisés foi aquele encarregado de dar ao povo de Deus a sua identidade. Porque essa identidade foi dada através da Torá. A identidade do povo de Deus. Uma coisa é a entrada no povo de Deus, que é feita através de Yeshua. Uma coisa é a entrada, é você compartilhar da adoção de Abraão, mesmo não sendo judeu. Isso é a obra de Yeshua, de acordo com os profetas. Agora, outra coisa é uma vez dentro, uma vez dentro, uma vez aproximado, uma vez trazido para perto. E agora? Quem você é? Qual é a sua identidade? Para que você foi chamado? Como você deve se portar? Como você deve andar? Como você deve adorar? Isso é identidade. Quem dá identidade para o povo de Deus é a Torá. Yeshua te faz filho de Deus, mas quem te ensina a andar como filho de Deus é Moisés, é a Torá. Por isso ela foi dada como herança, diga herança. Agora vamos estudar como é que é herança no original. Olha aqui. Herança que é usada aqui nesse versículo é morachá. Morachá é o quê? Herança, mas no sentido o quê? Imaterial. O que é? É quando você herda ou passa para a geração seguinte crença, valores, identidade, princípios, legados que devem ser passados e preservados com zelo, porque a morachá define a identidade. A herança moral é a que vai definir a identidade. Por isso que Israel recebeu foi morachá. Porque quando você recebe morachá, quando você recebe herança moral, você é obrigado a passá-la para frente. Você tem que cuidar dela. Você tem que zelar sobre ela. Você tem que desenvolvê-la. Olha aqui. A morachá, a herança moral, ela não é recebida de forma completa. A identidade, ela não é recebida de forma completa, mas ela se desenvolve através do esforço contínuo. A dedicação de todo judeu à sua morachá, à sua herança, garante a continuidade, sua continuidade como povo. O que tem preservado, o que Deus tem usado para preservar a identidade de Israel como povo, representante de Deus na terra, é a morachá, é a Torá. A Torá foi dada como herança ao povo de Israel, como morachá, como algo que eu recebo, cultivo, desenvolvo e passo. Isso não é uma herança comum, porque herança comum que você conhece é essa palavra aqui, ó, Yerushá, diga Yerushá. O que é Yerushá? Yerushá é herança no sentido material. É algo que pode ser usado da maneira que o beneficiário escolher. Pode ser usado com sabedoria, ou desperdiçado totalmente, ou simplesmente o quê? Descartado. É uma herança no sentido comum da palavra. Uma herança material, um bem que você deixa para o seu filho, para a sua filha. Essa herança material, ela não define a pessoa. Essa herança material não agrega além de patrimônio. E a pessoa que a recebe não é obrigada a passá-la para frente, é? Não. É algo que é dado para ela. A pessoa não tem obrigação de passar para frente. A pessoa não tem obrigação de cultivar, de anunciar. Não, ela recebe e ela faz o que ela quiser com a herança. Essa é Yerushá. Mas o que foi dado a Israel é morachá. Diga morachá. É muito importante essa palavra, porque a morachá, Deus fala que a morachá de Israel, a maior herança de Israel, é o legado que é passado através da Torá. A Torá foi dada como herança para a casa de Jacó, para o povo de Jacó.
Olha só. Quem recebe a morachá é obrigado não apenas a fazer bom uso dela, mas também de repassá-la. Por isso a Torá, a palavra que é usada lá em Deuteronômio 33, não é Yerushá. A Torá para Israel é morachá. É algo que Israel recebe, é algo que define a identidade de Israel, é algo que define o modus operandi de Israel, e é algo que Israel é obrigado a passar. Aqui que está o segredo. Porque eu não creio que essa morachá, pela natureza dessa palavra, e pelo processo de formação do povo judeu, eu não creio que essa morachá, que se você ler os comentários rabínicos, todos vão atestar a mesma coisa que eu acabei de dizer. Porém, o que eles vão dizer? Por isso é obrigação de todo judeu passar para o outro judeu a Torá. Por isso é obrigação de todo judeu passar para o seu filho a Torá e sucessivamente, e Israel preserve então a sua morachá. Mas aí eles estão tratando essa morachá como Yerushá. Se ela mesma é morachá, eu não só sou obrigado a passar ela para os meus semelhantes, mas segundo o chamado de Deus a Abraão em Gênesis 12, para que Deus formou Israel? Para que Deus chamou Abraão e formou dele um povo em Isaac? Em ti, Abraão, serão abençoados toda a casa de Israel. Não é isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a herança que foi dada a Israel, ao mesmo tempo que ela é algo que preserva Israel como povo, que define a identidade de Israel, há aspectos, há facetas dessa herança que é, sim, compartilhado com quem não é judeu, com quem não é parte de Israel, porque essa é a missão de Israel, e se a Torá é a herança que define o povo de Deus, aqueles que não são de Israel, mas que são alcançados e fazem parte do povo de Deus junto com Israel, também têm que ter acesso a um aspecto dessa herança, porque precisam também ter a sua identidade definida. Eu falei na semana passada que um dos ataques que uma sociedade recebe para colapsar é o quê? O ataque à sua identidade. É o ataque à identidade. Se você considera, vamos supor aqui, hein? Se eu considero o cristianismo como um contingente, aqueles que desejam aniquilar ou enfraquecer o cristianismo vão atacar o quê? A identidade do cristão. Quem você é? Para que você foi chamado? O que te define como cristão? É o maior ataque que nós estamos vivendo, é a perda da identidade. Então nós temos que voltar e tomar posse da herança, tomar posse da morachá, tomar posse daquilo que define a nossa identidade como servos de Deus, não importa se você é judeu ou não é. Eu não estou pregoando aqui o fim dessa distinção, eu estou pregoando que todos aqueles que fazem parte do reino de Deus devem ter a identidade de tal, como servos de Deus. E se anulam, se atacam essa identidade, enfraquecem todo o contingente. Então, dê uma olhada aqui comigo, olha. Olha como que isso é importante você passar. A morachá tem que ser passada, a herança é passada, é cultivada, é desenvolvida. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno. Não é só o que eu acabou de falar, é toda a Torá, é toda a herança, é toda a morachá. Todas essas palavras, todas essas leis, todos esses princípios que te ordeno, estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, ou andando pelo caminho, quando você se deitar, ou quando você se levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, e você diz... Por isso que esse é o estatuto de fé de todo mundo que crê em Deus. Todo mundo que crê em Deus tem que ter esse estatuto, essas palavras escritas no coração.
Quando perguntaram para Yeshua lá em Marcos 12, qual é o maior dos mandamentos? Yeshua, sem hesitar, cita Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o eterno nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as suas forças. É o maior mandamento. É ter a palavra e passá-la para frente. Você vai falar a respeito dela com quem está próximo a você. As pessoas vão ver você vivendo essa palavra o dia inteiro. Quando você levanta, quando você deita, quando você está andando pelo caminho. Elas vão ser tão presentes em você que é como se elas estivessem atadas o tempo todo na sua mão e na sua fronte. Elas vão ser tão presentes na sua casa que é como se elas estivessem grudadas no umbral da sua casa. Quem entra e quem sai tem contato com ela. É claro que eu sei que o povo de Israel desenvolveu símbolos que traduzem essas partes, né? Você tem hoje o tefilim, que são aqueles filactérios que são usados pela manhã, menos no Shabat, e você tem a mezuzá, que é o que nós colocamos nos umbrais. Mas o mandamento ele vai muito além do símbolo, você entende? Eu não sou contra o símbolo, mas eu acho que é muito mais do que isso, é muito mais do que você enrolar filactério no braço e na cabeça, é muito mais do que você colocar um pedaço de madeira com um rolo dentro no umbral da sua porta, é ter aquele escrito. Ter escrito significa que faz parte de você. Está escrito, você sabe de cor, está lá dentro. Você sabe de coração. Tem que fazer parte de você, a lei de Deus, esses mandamentos tem que fazer parte de você, tem que estar na sua natureza, e você tem que falar deles o tempo todo. Por isso a Torá é Morachá. Por isso a Torá é a herança que tem que ser passada. Por isso a Torá é a herança importante, preciosa, que define quem você é. Ah, mas eu não sou judeu. Não interessa. A Torá não define só quem é Israel, não. A Torá define quem é servo de Deus. A Torá define quem teme a Deus. E como eu sempre digo, temor a Deus você precisa ter. Se você não teme a Deus, primeiro, você não é sábio. Segundo, você não faz parte do povo de Deus. Porque só quem teme a Deus pode fazer parte do povo de Deus. Seja judeu ou não judeu, não interessa. E o que é temor a Deus? É a identidade de quem serve a Deus. Todo mundo que está no reino teme a Deus. E o que é temor a Deus? Está na Morachá, está na herança, está na Torá. Lá está falando o que é o temor a Deus. Lá fala o que Deus aprova e o que Deus desaprova. Então, se você quer temer, você tem que aprovar o que Deus aprova e você tem que desaprovar o que Deus desaprova. Isso é temer a Deus. Não é ter medo, não é ter respeito. Ô, meu irmão, que é isso? Você pode ter respeito por alguém e não concordar com a pessoa. Você pode ter respeito por alguém e não gostar da pessoa, não ser um com a pessoa. Pior aqueles que interpretam temor do Senhor como medo, né? Aí eu tenho medo que ele pode me punir, né? Ele é Deus. Não. Temer a Deus é o quê? É amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Se você faz isso, você teme a Deus. Se você não faz isso, você não teme a Deus. É simples. E como é que eu vou saber, Mateus, aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia? Você vai saber através da Torá, da Morachá. Ok? Então, olha aqui, continua aqui comigo. Deuteronômio 33, verso 3. Atenção, hein? Que é a continuação do versículo que fala que a Torá é Morachá. Só que tem profecia aqui. Vamos ler em hebraico, olha só. Na verdade, amas os povos, olha aí o chamado de Israel, olha o chamado de Israel. Eu falo muito isso para os meus irmãos judeus. Não achem que o chamado de vocês restringe-se a preservar aquilo que Deus vos deu. O chamado principal do nosso povo é passar essa bênção para as nações. Nós temos uma obrigação para com as nações. Nós fomos chamados para isso. Nosso chamado não é exclusivo. Nosso chamado é inclusivo. Eu sei que eu bato de frente aí com muito rabino. Mas eu falo isso baseado no chamado maior que Deus deu ao nosso patriarca Abraão. Nosso chamado, nossa existência é uma existência inclusiva. A nossa escolha é uma escolha inclusiva, não é exclusiva. Porque através de nós, Deus pode o quê? Agregar as nações da terra que separaram lá em Babel, lá em Gênesis 11. Na verdade, amas
os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Como que os povos vão se colocar aos pés de Deus e aprender a palavra de Deus? Agora sim. Moisés nos prescreveu a Torá por herança da congregação de Jacó. Então Deus explica como que as nações vão aprender a palavra de Deus. Moisés nos prescreveu, nos ordenou a Torá como herança à congregação de Jacó. Foi dado a nós para que nós compartilhemos dela com os povos, para que os povos possam o quê? Vivenciar o amor de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Está aqui profetizado, olha aqui, ó. Os povos se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Como? Através da herança dada à casa, à congregação de Jacó. E será, diga, e será. Vaiehi. Diga, Vaiehi Bichurun. Bichurun, pessoal. Não é bicho ruim, não. Bicho ruim. Bichurun. Yeshurum. Diga, Yeshurum. Yeshurum. Aí você pegou um nome complicado. Todas as vezes que Deus chama Israel de Yeshurum, Deus está se referindo ao chamado profético. Israel atuando no seu chamado profético. Israel pleno. Israel luz para as nações, bênção para as famílias da terra. Yeshurum. E será que, através de Yeshurum, Bichurum, Behistasef, Roshei Am, Yahad, Bishptei Israel. E será que através de Yeshurum, o eterno rei, quando se congregarem os líderes do povo com as tribos de Israel. Olha isso, pessoal. O eterno será rei novamente quando os líderes do povo forem feitos Yahad, forem feitos um com quem? Com a Shiftei Israel, com as tribos de Israel. Então esse Am, que ele está dizendo aí, os cabeças do povo, esse Am não é o povo de Israel. Porque ele já endereça o povo de Israel, as tribos de Israel. As tribos de Israel são o povo de Israel. Então que povo é esse? Que líderes são esses? Do povo. Da humanidade. Am aqui é uma referência à humanidade. Quando os cabeças, quando os líderes, Roshei Am, quando os líderes do povo, ali, Roshei Am, líderes de povo, não é do povo, que senão seria Roshei Ha'am. Roshei Am significa líderes de povo. Quando eles forem unidos às tribos de Israel, quando eles forem aproximados às tribos de Israel, através de Israel, através da obra de Yeshurum, que é também uma alusão aí ao Messias, o Eterno será rei. O Mateus está dizendo então que todo mundo que crê em Deus e é aproximado a Israel, faz parte das tribos de Israel. Não, eu não estou dizendo isso. E não é o que o texto está dizendo. Ninguém vira judeu que não é judeu através de Yeshua. Ninguém que não é de tribo nenhuma passa a pertencer a alguma tribo porque crê em Yeshua. Não é isso que eu estou falando. Isso é teologia antissemita. Isso é teologia da substituição às avessas. Teologia eframita, né? Teologia das duas casas. Isso aí não é bíblico. O que o texto está dizendo é o seguinte: quando os povos, através de Yeshurum, através da missão sacerdotal de Israel, através de Yeshua, são aproximados às tribos de Israel, o Eterno é o quê? Coroado. Aqui, não bebi não, pode beber. Isso. O Eterno é coroado. O Eterno se faz rei.
Quando esse propósito é o quê? Estabelecido. Quando Israel consegue fazer com que as nações sejam aproximadas a ele, o eterno é coroado. O reino de Deus começa a se aproximar, você está entendendo? Se o reino de Deus começou lá com Abraão, se o reino de Deus ganhou uma nova dinâmica com Yeshua, o reino de Deus é concretizado, o reino de Deus é restaurado, quando esses povos da terra se unem às tribos de Israel através de Yeshua. Não virando judeus nem eframitas, mas sendo co-herdeiros, olha aí, coparticipantes, concidadãos com as tribos de Israel. Mateus, a Torá é herança. Israel pode compartilhar dessa herança com quem não é judeu? Pode, deve. Se é Morachá, tem que compartilhar. Ah, mas aí todo mundo vai virar judeu. Não, você vai compartilhar aquilo que pode ser compartilhado. Aquilo que vai ajudar a identidade da pessoa como serva de Deus. Olha aqui as nações aprendendo a Torá. Como já estão aprendendo, né? Como já estão aprendendo. Israel, essa semana, teve a famosa Marcha das Nações. Já ouviu falar? É a Marcha das Nações. Os cristãos vão lá, em tabernáculos, e eles marcham pelas ruas de Jerusalém. E eles levantam bandeiras, né? Eles se alegram, cantam. Eles estão lá por quê? Eles estão lá por causa de Yeshua. Através de Yeshua, eles descobriram o que é Israel. Através de Yeshua, eles descobriram quem é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Através de Yeshua, eles descobriram, meio que ainda não muito claramente, que eles têm uma herança compartilhada com Israel. Por isso eles estão lá. Infelizmente, por uma questão política religiosa, o grande agente dessa união é o único que não pode ser falado lá na marcha. Você pode pôr o banner, a bandeira que você quiser na marcha, menos Yeshua. Yeshua não pode. Por quê? É um acordo, né? Eu deixo vocês cristãos virem aqui nas ruas, desde que vocês não evangelizem. Então, não pode ter nada de Yeshua, nada disso aí. Você pode pôr bandeira de Israel, We Love Israel, você pode. Agora, Yeshua, não. Fica para fora. Quer entrar aqui, deixa Yeshua na porta. O grande agente, o grande responsável por esses cristãos estarem lá, a gente não pode honrá-lo lá. Ainda, tá, gente? Ainda. Mas os cristãos vão lá em Israel, fazem uma marcha lá maravilhosa, né? A marcha. Dá bala para os judeus lá na rua, para as crianças. E aí eu leio textos como esse aqui que eu vou ler agora, que realmente mostra as nações subindo a Jerusalém. Mas não vai subir só para fazer turismo, não. A função das nações subirem a Israel é para cumprir a profecia de Deuteronômio 33. Os povos aprenderão da tua palavra. Olha o que Isaías escreve. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde! As nações que vão falar isso, não é o judeu. As nações vão dizer, vinde, subamos ao monte do Eterno e à casa do Deus de Jacó. Então eu sei que é Jerusalém, não é isso? Vão subir a Jerusalém. Para que vocês vão subir a Jerusalém? Para gravar CD? Não. Pode gravar, não tem problema, mas não vai subir para isso. Para fazer turismo? Não. Para que eles vão subir a Jerusalém? Para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, a Morachá e a palavra do Eterno de Jerusalém. O que é isso aqui? Através de Yeshurun, os povos são aproximados às tribos de Israel e o Eterno é coroado. Então é profético. A Torá
como herança. Escuta aqui, escuta o que eu vou dizer. Tem gente que fala que a única herança que Israel deu para o mundo foi Jesus. Você está muito enganado. Além de Yeshua, que é sim algo de Israel, Yeshua traz para quem não é judeu um pacote. É o pacote da herança. Essa herança não é só ele. Tem uma série de outros aspectos que fazem parte dessa herança. E um deles é a lei de Deus, porque a lei de Deus vai definir o povo de Deus, como anda o povo de Deus. A lei de Deus define quem é judeu, a lei de Deus define quem não é judeu, a lei de Deus define quem é homem, a lei de Deus define quem é mulher. A lei de Deus define quem é casado, a lei de Deus define quando é. Meu pai dizia, né? Meu avô que dizia, a lei de Deus define o que é um casamento, um compromisso, a lei de Deus define o que é tico-tico no fubá. Um estado de iniquidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso mesmo, você está em iniquidade. Se você oficialmente, civilmente, religiosamente não é casado com alguém e está tendo relação com essa pessoa, você está em estado de iniquidade. Não importa que igreja você é, não importa filho de quem você seja. De acordo com a herança de Deus, que deveria definir a sua identidade, você está em iniquidade. Por isso que eu digo aos jovens que me ouvem aqui. O mundo está tentando distorcer a todo custo o conceito de casamento. Rejeitando a bênção de Deus, rejeitando a bênção dos pais, rejeitando o compromisso oficial, rejeitando o compromisso de acordo com a lei dos homens e com a lei de Deus. Porque o casamento é um contrato civil. O mundo está tentando atacar aí esses conceitos. E ficam jovens promíscuos. Jovens que namoram 4, 5, 6, 8, 10 anos. 10 anos você está namorando? Quanto tempo de namoro? Ah, Rabino, tem 8 anos que eu namoro. Ô, meu irmão, o Rabino não nasceu ontem. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Ah, Rabino, mas meu filho, é melhor você viver na simplicidade no início do que viver em iniquidade. É melhor viver na casa do sogro e da sogra por algum tempo, mas não ser iníquo, do que viver na iniquidade para esperar ter dinheiro para comprar a casa própria amanhã para sua esposa morar com você. Isso aí, talvez eu até esteja divergindo de alguns outros líderes, mas eu sou, de acordo com a sociedade que nós vivemos hoje, para que você vai torturar o jovem a namorar 4, 5, 6, 7 anos no mundo que está hoje? Ô meu irmão, uma criança de 8 anos com acesso a um celular com a internet, ele tem mais acesso, ele vai ver na internet mais mulheres lindas do que qualquer rei na história do mundo já viu. Ele tem mais acesso à beleza feminina ali, à nudez feminina, mais do que qualquer harém dos reis que existiram na antiguidade, com 8 anos com o celular na mão. E eu vou torturar um jovem numa sociedade maluca e promíscua igual a nossa, a encarar um namoro por 4, 5, 6, 7 anos? De jeito nenhum. Antigamente falava assim, não, só casa quando tiver emprego, poupança de 100 mil reais, apartamento, nome próprio. Hoje em dia eu falo o seguinte, meu filho, tem lugar, tem um quartinho lá na casa do seu pai, sua casa da sua mãe lá para fazer um puxadinho? Então, meu filho, casa e vai para lá, pelo amor de Deus. E Deus vai abençoar a construção da vida de vocês. Ah, Rabino, vou esperar para formar. Então termina esse namoro. Então termina o namoro, vai continuar, forma e namora de novo. Ah, não gosto, é a mulher da minha vida, então casa com ela. Ah, mas eu não formei, não tem problema. Deus vai abrir porta para você. Deus vai abrir porta para ela.
Meu irmão, meus pais casaram ainda alunos universitários. Eu casei ainda aluno universitário. O negócio é não incentivar os nossos filhos a viverem em promiscuidade, porque isso afeta a vida deles, isso afeta o espírito dos nossos filhos, isso afeta a paz no nosso lar, isso afeta o mover de Deus. Ah, mas eu não sou amado por Deus. Mas afeta muito como Deus poderia estar te usando, porque você está num status de iniquidade. Então vamos deixar amor achado eterno moldar o nosso caráter. É amor achar, é a lei que diz o que é e o que não é. Não tem negócio de eu acho. Ah, Rabino, eu acho que pode. Você não acha nada, meu irmão. É o que a Torá declara. Ah, mas a Torá não especifica. Então você vai pegar o princípio que você pode usar nessa situação sua. O princípio está lá. A Torá tem resposta para tudo, que é a palavra de Deus. Nós vamos aplicar o princípio nos dias de hoje. E aí nós vamos decidir. Por quê? Porque a herança, a Torá, nos revela quem? Deus. A Torá nos revela a glória de Deus. A Torá nos dá conhecimento de Deus. Uma coisa é você ter experiência com o divino, outra coisa é você conhecê-lo. Um não pode substituir o outro. Eu tenho que conhecê-lo e eu conheço apenas pela palavra. E também tenho que ter experiências com ele. Tem que ser os dois. Amém, pessoal? Porque o Eterno se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros e estes se achegarão à casa de, olha aí, a herança compartilhada. Yeshua é o maior cumprimento da missão de Israel, porque foi ele que compartilhou a amor achado de Israel, que é o quê? A herança identitária, a adoção e a Torá. Então, eu estava lendo uns comentários ontem sobre essa porção, e os rabinos todos enaltecendo Moisés, que Moisés foi aquele que Deus usou para revelar o Deus de Israel ao mundo. E eu discordei. Por quê? Moisés, sim, registrou, recebeu de Deus a palavra de Deus, a herança, que contém a revelação de Deus. Amém. Mas Moisés não conseguiu passar essa herança para o mundo. Não conseguiu. Não conseguiu. Aí você hoje pega a herança de Israel, tá? É a Torá, não é isso? A história de Deus com Israel não é a herança, a Torá? Aí você vai. Aqui, deixa eu fazer um teste com você. No século IV, V, VI, não, mais aqui. A América foi descoberta primeiramente no século quê? Finalzinho do século XV, né? Dizem que tinha gente aqui já vindo aqui, francês e tal. Vamos supor o século XV. Até o século XV, europeu nenhum tinha chegado aqui. Só tinha os nativos aqui da América, né? Os índios lá da América do Norte, na América Central, na América do Sul. Quando o europeu chegou lá, e ele perguntava assim para os indígenas lá, você já ouviu falar de Moisés? Você já ouviu falar de Torá? Você já ouviu falar de mandamento? Aí houve a presença aqui dos europeus e, claro, nações cristãs colonizaram a América e difundiram também o seu legado. Agora hoje, você vai nessas tribos, que ainda algumas hoje são até isoladas ainda, né? E você entra lá na tribo. Você entra lá numa região da Amazônia, você entra lá no México, você entra lá na América Central, você pergunta para as pessoas, você já ouviu falar de Moisés, o êxodo do Egito? Já conheço a história. Já vi o filme, né? Vi, Moisés, Mar Vermelho, leio, conheço, sei, já ouvi falar. Você já ouviu falar da batalha entre Davi e Golias? Oh, é lógico, Davi e Golias, né? O menor conseguiu abater o maior. Né?
Você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar. Ele é o meu Salvador. Quem é que difundiu mais a Morachá de Israel? Moisés ou Yeshua? Mas é óbvio que foi Yeshua. Mesmo que essa herança tenha sido passada de forma distorcida, mesmo assim ela foi passada. Porque o conhecimento de Deus do mundo foi Yeshua que divulgou, não foi Moisés, não foi o povo de Israel. Não foi nenhum rabino famoso da história de Israel. Não foi Irash, não foi Maimônides, não foi Narmânides, não foi Ibn Ezra, não foi Spinoza. Não foram eles que difundiram a herança para que os povos pudessem aprender a palavra de Deus. Foi Yeshua. Yeshua foi aquele que aproximou as nações ao Deus de Israel. Yeshua foi aquele que deu às nações a noção de monoteísmo. Foi Yeshua. Então ele é o maior cumprimento da missão e é aquele que compartilha a Morachá de Israel para as nações. E a Morachá não é só ele, não é só a salvação, não. A Morachá é a própria Torá. A Torá é a Morachá. É a herança, faz parte da herança. Olha aqui, Atos 1,6. Então, os que estavam reunidos perguntaram para Yeshua: Senhor, será este o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? O que ele está dizendo aqui? É o texto lá de Deuteronômio 33. E o Senhor será coroado, será feito rei através de Israel, quando os cabeças do povo se unirem às tribos de Israel. É isso que eles estavam pensando aqui. É o reino restaurado a Israel. Vai ser agora que o Senhor está prestes para subir aí? É agora? Mas Yeshua respondeu: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Olha a missão aqui, difundir a Morachá. Eles não estavam difundindo só Yeshua, não. Pega o discurso de Paulo, pega as cartas de Paulo, ele anunciava só Jesus? Não, ele anunciava o pacote. O que é o pacote? Deixem de andar como pagãos, passem a andar como filhos de Deus. E isso é o que Deus odeia. Pum, 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 pum. Isso é o que Deus gosta. Pum, 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 pum. Jesus é a única coisa que vocês precisam para ser salvos e andar na vontade de Deus. Não, nenhum apóstolo pregou só Jesus solto, caindo de paraquedas. Todos contextualizaram-no com os princípios divinos. O livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, é uma cópia de Levítico. Uma cópia de Levítico. É o livro da santidade para os gentios. Ele copia Levítico na última parte de 1 Coríntios. Os apóstolos entendiam a Morachá de Israel e através de Yeshua. O que é a Morachá de Israel? Tudo que pode ser compartilhado com os gentios. Então Yeshua mandou o quê? Compartilhar com os gentios essa herança de Israel. Olha aqui. E através de Yeshua, aí sim, Israel teve como compartilhar essa Morachá através dos apóstolos. Olha aí, Gálatas 3,12. Ora, a Torá não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Atenção, atenção, atenção. Quem é que deve ser apresentado primeiro a quem não é judeu, a quem não sabe nada de Deus, de Torá, de nada? Você tem que apresentar o que primeiro? A fé ou a lei? Ou a herança? A fé. Primeiro ele tem que crer. Você só pode dar herança para o que crê. O sujeito que não crê não é digno de herança nenhuma. Primeiro se apresenta a fé. Mas não pode ficar só na fé, né, gente? Pelo amor de Deus. A lei não procede da fé, mas aquele que observa os princípios, por eles viverá. Uma vez tendo fé, o que você tem que fazer? Quando o sujeito passa a observar o estilo de vida do reino, passa a tomar posse da Morachá, ele então vai o quê? Ele vai viver, aquilo vai gerar vida para ele. O texto de Abacuque 3 no original é: e aquele que é fiel, viverá. Ou seja, não é que por eles viverá. O sujeito tem uma imagem aqui negativa, né? Eu tenho que viver, né? Eu tenho que viver ali com mandamento, peso. Não! Os mandamentos geram vida. Eis que coloco diante de vós
A bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, escolha a bênção, escolha a obediência. Então está falando aqui de coisa boa. Uma vez que você é apresentado à fé, agora sim, você pode observar os preceitos. Você pode observar os preceitos, e esses preceitos vão gerar vida em você. Esse é o Abacuque. Cristo nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Yeshua. Para quê? Para. Cristo nos resgatou da maldição da Torá. O que é a maldição da Torá? É a lei. Ah, é? Então está tudo bagunçado. Eu sou o primeiro a pular fora desse barco. Porque se Deus fala através de Moisés que a Torá é herança, como é que agora ele vai falar aqui através de Paulo que é maldição? Alguma coisa está errada. Se o mesmo Paulo fala em Romanos 7 que a lei é boa, o mandamento santo, justo, bom, como é que ele vai falar para os Gálatas que a lei é maldição? A sua teologia está errada, te ensinaram errado. Para não falar que você está errado, né? Às vezes você se ofende se eu falar que você está. Então eu vou amenizar, vou ser politicamente correto. Te ensinaram errado. Te ensinaram errado, você não teve culpa. A maldição da Torá são as maldições contidas na lei para o desobediente. É o final de Levítico, são as maldições que contém a lei para quem desobedece. Israel estava em plena obediência aos mandamentos de Deus? Não. Estava sob maldição igual aos outros? Estava. O que a obra de Yeshua faz? Yeshua perdoa, resgata vocês daquelas maldições que vocês estavam porque vocês estavam desobedecendo. Para quê? Para que vocês pudessem levar a bênção. O que é a bênção de Abraão? É a Morachá, meu irmão. A bênção de Abraão em Yeshua para os gentios. Em Romanos 9, Paulo explica o que é a bênção de Abraão. A aliança, as promessas, o culto, a lei, o Messias, tudo isso é a herança de Moisés, é a herança de Israel. Em Yeshua, o judeu vai o quê? Compartilhar dessa herança, compartilhar dessa morachá, ele vai anunciar a bênção de Abraão para os gentios. Para quê? Para que nós possamos receber o Espírito prometido. Que Espírito prometido? De Ezequiel 36. Deus vai dar um novo espírito para o seu povo. Jeremias 31, vai pôr um novo coração em Israel, vai afastar Isaías das iniquidades de Jacó. Isso foi prometido, mas isso só vai acontecer quando o judeu cumprir a sua missão de compartilhar a morachá. E não tem como compartilhar a morachá se não for sobrenaturalmente acompanhada pelo poder de Yeshua. Não adianta eu ficar ligando a internet, a televisão, e ficar vendo um monte de rabino ortodoxo querendo ensinar a Torá para cristão, querendo ensinar Cabalá para cristão, querendo ensinar contexto judaico de Jesus para cristão, se eles mesmos não creem em Yeshua. Eles não têm acesso à maior fonte de divulgação da morachá, que é Yeshua. Então não adianta. Você vai ter um compartilhamento que vai ser superficial, que é repleto de segunda intenção. Aprenda a Torá com discípulos de Yeshua, porque eles possuem Yeshua, que é o veículo que compartilha dessa morachá, dessa herança para você que não é judeu. Eu falo mesmo, o sujeito tem que ter mais discernimento, está muito bobo. Qualquer um que vê no YouTube aí com barbinha e paletó preto, já fica aí gastando horas e horas preciosas do seu dia ouvindo esses caras. Ah não, rabino, porque ele é... Mateus, ele é rabino lá da não sei aonde e tal. Ah, mas ele está fazendo podcast para quê? Para alcançar outros judeus? Não, porque eu vejo aqui, não é judeu que assiste esses caras. Ah, eu vou fazer aqui a escola do não sei o quê. Quem são os alunos dele? Não são judeus. É só cristão. Qual que é o objetivo disso? Ah, eu quero compartilhar a Torá para os povos. Sem Yeshua não tem jeito, porque aí não tem poder. Aí não tem poder. Não tem unção. Aí é a lei que mata. Ei! Aí é a lei que engessa. Opa! Aí é a lei que engessa. Aí é a lei que te oprime. Porque se a lei não foi escrita no coração, é só Yeshua que a escreve no coração,
ela vai ser peso para você. Ela não vai te fazer uma pessoa melhor. Não dá para compartilhar a Torá se não for através de Yeshua. Não dá certo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos com os santos, família de Deus. Olha aí a Morachá sendo compartilhada, meu irmão, por gentio. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o próprio Yeshua, a pedra angular. E todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor, no qual vocês, gentios, juntamente conosco, judeus, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E me foi dado a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando vocês leem, podem compreender o meu discernimento do mistério do Messias, o qual, em gerações outras, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, esse é Paulo, tá, gente? Não acha ruim, não, ele escreve assim mesmo. Então, vamos lá. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, os líderes do povo aproximam-se às tribos de Israel. São membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Yeshua por meio do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o veículo que leva a Morachá para quem não é judeu. Porque o Evangelho não é conhecimento, o que é o Evangelho? Romanos 1,16, o Evangelho é o... Não, vocês não estão sabendo o texto de cor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro para o judeu e também para o grego. Isso é o Evangelho, é a Morachá. Escuta, o que é o Evangelho? Morachá, herança, Torá, acompanhada de poder. Evangelho é a Morachá acompanhada de poder. Morachá que não vem junto com o poder de Yeshua, não adianta nada. Vai criar, aqui ó, Morachá sem Yeshua, vai criar adeptos do judaísmo, vai criar excelentes pessoas religiosas, mas não vai mudar nada lá dentro. O Evangelho é o poder para a salvação. De passar a Morachá com poder. Primeiro para o judeu. E também para o grego. Se a Torá é a Morachá de Israel, a herança, ela garante a identidade não apenas de Israel, mas de todos aqueles que a recebem como filhos de Deus. Quem recebe a Morachá está aprendendo a andar como se anda no reino. A graça do Eterno através de Yeshua nos faz novas criaturas e nos une a Abraão. Mas é a Morachá, é a Torá que nos dá a identidade do reino e nos revela o Criador. Você tem a revelação de Deus, é na Torá. É na Torá. Por isso que Paulo manda, os apóstolos mandam os gentios estudar a Torá. Vocês têm que estudar a Torá, vocês têm que conhecer quem é Deus. Não se permita ser vítima de roubo de identidade espiritual. Nunca se esqueça de quem você é, da herança que te foi dada e foi pago, tá? Um alto preço para poder compartilhar com você essa herança. Lembre-se de que você é o herdeiro espiritual de Abraão, Isaque e Jacó. Você é, ou se tornou, parte da missão divina de preparar o mundo para a vinda do rei. Não basta apenas saber que você é filho de Deus, você tem que se esforçar para viver como filho de Deus. E para isso, deve tomar posse e desenvolver a sua herança, restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.